Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Deus tem uma palavra para mim e para você nessa noite, amém? Quantos vieram na expectativa de ouvir uma palavra de Deus? Seu coração está queimando aí? Como os discípulos de Emaús, minha oração é que seu coração queime nessa noite. Conforme nós vamos lendo a palavra do Senhor, seu coração vai queimando. E aí você vai, no final, vai perceber, Ele estava aqui, ou Ele está aqui, porque eu senti o meu coração queimar. Aleluia, glória a Deus. E que você possa vê-lo nessa noite, que você possa reconhecê-lo nessa noite. Assim como aqueles discípulos que foram ensinados pelo próprio Jesus e viram suas vidas serem transformadas. Que nós possamos ouvir a palavra do Senhor com atenção, com zelo e com cuidado, com todo carinho, que nossos ouvidos espirituais sejam abertos nessa noite, para ouvir aquilo que Deus tem para a nossa vida, em nome de Jesus. Por isso eu te peço, não se disperse, né? Segura aí, para não ir ao banheiro, beber água só em último caso, para que você não perca aquilo que o Senhor tem para a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Eu tenho uma expectativa muito grande no meu coração. E eu oro para que o Espírito Santo gere em você esse desejo, essa fome de Deus também. E eu quero que Ele fale comigo, como Ele tem falado nesse dia, nessa semana. E que eu possa ser um canal desobstruído da palavra dEle para a tua vida, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 27. Nós vamos ler alguns versículos aqui, a partir do verso 33. Mateus, no capítulo 27, a partir do verso 33. Todos acharam? Amém? 2 pessoas acharam. Todos acharam? Amém? Amém. Agora mais pessoas acharam. Glória a Deus. A partir do verso 33, a palavra do Senhor diz assim: e chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. E assentados ali o guardavam. Por cima de uma cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita, outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó, tu que destróis o santuário em 3 dias e reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas, os anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? É rei de Israel? Desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem. Porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Versículo 45. Desde a hora 6ª até a hora 9ª, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora 9ª, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto, diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre, e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos.
O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Aleluia, até aqui. Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Mais uma vez nós oramos ao Senhor e te pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia para conosco. Que nessa noite o Senhor fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. O Evangelho se resume a alguns fatos, né, e gira em torno da vida de Jesus. Se nós fôssemos pregar, né, todas as pregações, se nós pudéssemos escolher sobre o que pregar, pelo menos 4 fatos nós deveríamos pregar sempre, né, que é o nascimento de Jesus, a sua morte, sua ressurreição e a sua segunda vinda. São 4 temas que não podem ficar de fora das nossas pregações, dos nossos ensinos, das nossas palestras, das nossas conversas nos corredores. Esse tema deve ser tema da nossa casa, da nossa família, do nosso dia a dia. E hoje eu quero meditar um pouquinho sobre a crucificação de Jesus e o que ocorreu, o que significa ela para nós hoje como cristãos, como aqueles que confessam Jesus como seu Senhor e Salvador. A primeira pergunta que eu quero fazer como introdução dessa palavra é: quem é Jesus para você? Essa pergunta há muito tempo me causou arrepios ou nervosismo, ansiedade. Porque desde pequeno eu participava dos ministérios de evangelismo, participava de teatro, participava de visitações e tudo mais, e a gente entregava panfleto, fazia teatro no meio da feira, fazia teatro na cadeia, e quando me perguntavam quem é Jesus, vinha um temor no meu coração, porque eu pensava comigo: eu prego Jesus, eu falo de Jesus, eu ensino sobre Jesus, mas quando vem a palavra quem é Jesus, vem uma interrogação na minha cabeça. E por muito tempo isso me perseguiu. Então eu cheguei a uma conclusão, meditando nessa palavra, é que saber quem Ele é, está diretamente ligado com quem nós somos. Saber quem é Jesus vai determinar quem nós somos. Porque nós fazemos parte de um grupo de evangélicos, grupo de cristãos, que diz servir a Jesus, que prega Jesus como Senhor e Salvador. Então é necessário que nós saibamos quem Ele é, para que possamos anunciá-lo, não é assim? Há muitas definições na Bíblia, ou algumas nomenclaturas, que são direcionadas a Jesus como Filho de Deus, como Isaías capítulo 6, foi pregado aqui domingo passado. Ele é o maravilhoso, Ele é conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. João capítulo 1, ele fala que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Timóteo confirma essa palavra dizendo que há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus. João capítulo 11 diz, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim nunca perecerá. Ainda que estiver morto, viverá. Hebreus capítulo 1, versículo 3 e 4 diz: Ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Ao olharmos para Jesus, nós vemos Deus. Ele é o resplendor da glória de Deus, e Ele é a expressão exata do seu ser. E o desejo dEle, o plano dEle é que nós sejamos morada dEle, e que nós possamos refletir essa glória, e que nós sejamos a sua imagem e semelhança, a expressão exata do seu ser. João capítulo 4 diz: eu sou o Messias. João capítulo 6 diz: eu sou o pão da vida, e quem vem a mim nunca mais terá fome. Uma coisa é você pregar aquilo que você estudou e você gostaria de compartilhar com as pessoas. Outra coisa é você pregar sobre algo interessante que você ouviu na internet e leu nos livros. Outra coisa é ser impelido a pregar. E quando eu cheguei aqui, o Felipe abriu o culto com um versículo dizendo que Ele é o pão da vida, o maná que desceu do céu.
o Senhor confirmou no meu coração a palavra que eu ia pregar nessa noite. Então eu me sinto feliz por um lado e com temor e tremor de outro, porque Deus quer falar conosco nessa noite, e Ele aprove escolher nessa noite, escolher este momento para que eu pudesse falar com os irmãos, e que o Senhor Jesus possa falar liberadamente conosco em nome de Jesus. Que cale toda a voz do eu, cale toda a voz do diabo, e que somente seja ouvido a voz do Espírito Santo nessa noite, em nome de Jesus. Eu abro o meu coração para que o Senhor possa falar nessa noite. Você abre o seu coração aí? Em nome de Jesus, receba a palavra do Senhor. Romanos fala que Ele é o segundo Adão. Quem é Jesus para você? Romanos fala que Ele é o segundo Adão, porque pelo primeiro veio a morte. Por um homem veio a morte para toda a humanidade, mas pelo segundo Adão veio a vida eterna para todos. Quem é Jesus para você? Nós podemos ler todas essas coisas, decorar os versículos, nós podemos acreditar em tudo isso que foi lido aqui sobre Jesus, mas a pergunta é, quem é Jesus para você? Na prática, o que Ele é para você? Como Ele tem agido na sua vida? Quando você fala de Jesus, quando você olha para Jesus, quem Ele é? Ele é o seu amigo? Quando você está triste, quando você está desanimado, você vai lá e desabafa com Ele? Eu posso dizer que Ele é o melhor amigo que a gente possa ter na vida. Será que Ele é o Senhor dos exércitos, que vai na sua frente, desbaratando exércitos, derrubando muralhas, guerreando as suas guerras? Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele nunca conheceu uma derrota. Ele é o melhor guerreiro para guerrear as suas lutas, sim. Mas será que Ele é só isso? Será que Ele é o Jesus que cura quando você está enfermo? Então você olha para Ele e fala, Jesus me cura, Ele te cura. Ele é o médico dos médicos. Ele é o melhor curador de todos, não tenha dúvida. Mas Ele é só isso para você? Quem é Jesus na sua vida? Quem é Jesus aqui em nós? A filosofia o rebaixa como um dos pensadores, não é? Como um mestre. Ensinou muitas coisas boas e os seus ensinamentos ecoam até os dias de hoje. Mas a filosofia esqueceu que Ele não é somente um mestre, Ele é a própria sabedoria encarnada. Ele não apenas ensina e fala sobre sabedoria, Ele é a sabedoria. A filosofia se esquece que não precisa rebaixá-lo, porque Ele já se rebaixou. Ele se fez em forma de homem, em forma de servo, até a morte, e humilhou-se até a morte de cruz. Não precisa que ninguém o rebaixe, Ele já fez isso por si mesmo. Ele se esvaziou de sua glória e desceu até a morte, morte de cruz. A filosofia diz que Jesus, era uma pessoa iluminada. Os espíritas dizem que Jesus era uma pessoa iluminada, mas se esqueceram que Ele não é apenas uma pessoa iluminada, Ele é a própria luz. Ele é a luz dos homens, e onde há luz, não há trevas. Não há trevas, as trevas têm que sair. Ele é a própria luz. Os muçulmanos o rebaixam como um tipo de profeta, como Maomé, alguém que profetizou algo que iria acontecer. Mas esqueceram que ele não é apenas um profeta, ele é a profecia encarnada, ele é o cumprimento da profecia, de algo que foi falado sobre ele. Como foi falado aqui domingo passado em Lucas 4,18, quando ele leu o livro de Isaías, ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para pregar o ano aceitável do Senhor, para curar os enfermos, para libertar os cativos, para dar vista aos cegos e liberdade aos coxos. E naquele dia se cumpriu a palavra na vida dele. Ele é a própria profecia viva. Ele não é apenas um profeta. Abra comigo sua Bíblia em João, no capítulo 1. Quem é Jesus para você? Na história, nas bibliografias, nas escolas, na Bíblia, nós temos muitas definições, mas quem é Jesus para você? João capítulo 1, a palavra do Senhor diz assim, versículo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez.
A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Aleluia. Versículo 10. O Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mesmo Jesus sendo todas essas coisas, sendo a luz do mundo, o Messias, o pão da vida, o Deus Emanuel, Deus conosco, conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, filho de Davi, sendo tudo isso, feito todos os milagres que fez, ele veio para os seus e os seus não o reconheceram. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por ele. Todas as coisas que foram criadas foi feito por intermédio dele. E mesmo assim, os seus não o receberam. Mesmo ele sendo quem ele é, eles o rejeitaram. Hoje, nós rejeitamos Jesus, muitas vezes por não conhecer quem ele é. Nós ouvimos falar dele. Nós lemos sobre ele. Todas as noites aqui na igreja a gente fala dele, mas nós rejeitamos ele, muitas vezes, nas nossas atitudes, pensamentos, julgamentos, e até mesmo na falta de perdão. Nós não reconhecemos Jesus quando nós temos uma intriga com um irmão, quando nós fechamos o coração para o perdão e para a reconciliação. Nós nos esquecemos da obra da cruz. Nós nos esquecemos que ele levou sobre si as nossas dores, levou os nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, que o perdão do meu e do seu pecado, ele levou sobre si, ele derramou sobre a nossa vida o perdão. A partir do seu sangue nós somos purificados. Enquanto nós não perdoamos, nós esquecemos tudo isso. Nós pegamos isso e jogamos numa lata de lixo. Quando nós enganamos, quando nós queremos se dar bem por cima do outro, nós esquecemos que ele é a verdade, que ele é o justo, ele é a pedra angular. Quando nós nos esquecemos de Cristo, no nosso dia a dia, nos nossos pensamentos, na nossa correria do dia, e praticamos as coisas segundo a nossa própria mentalidade, tudo que dá na teia a gente faz, então nós estamos rejeitando esse Cristo, assim como o povo rejeitou ele na sua vinda. Assim como os seus não conheceram, nós dizemos para o mundo, nós não conhecemos Jesus. Isso me faz lembrar Pedro. Pedro andou com Jesus, foi discípulo de Jesus, andou com Jesus lá os seus 3 anos de ministério, mas quando foi requerido que ele proclamasse Jesus, que ele confessasse Jesus, ele disse, eu não conheço. Quantas vezes nas nossas vidas, no nosso trabalho, nas negociações, nas nossas vidas, nos relacionamentos, nós negamos Jesus. As pessoas dizem, mas Jesus não faria assim, assim, assado? E você, eu não sabia, não conheço. Nós negamos Jesus com as nossas atitudes e pensamentos, com nossos julgamentos e com a nossa falta de perdão. O texto que nós lemos em Mateus, nós estamos diante de um Cristo crucificado pelos seus, aqueles que não o reconheceram, aqueles que não o aceitaram, aqueles que não creram que ele era o Filho de Deus, crucificado pelos seus, por aqueles que preferiram Barrabás ao invés do Cristo, quando foram requeridos, dizendo, hoje é Páscoa, nós libertamos um preso, é tradição na Páscoa libertar um preso. Quem vocês querem que eu liberte, Jesus ou Barrabás? Aquele povo escolheu um assassino, escolheu um bandido e crucificaram Jesus. Nós estamos diante de um Cristo crucificado, aqui do verso 33 até o verso 44, diante de um Cristo que é motivo de chacota. As pessoas pegaram uma coroa de espinhos e fincaram na sua cabeça, e escreveram na sua cruz, lá em cima, o rei dos judeus, como forma irônica, dizendo, ele não é o rei dos judeus, olha lá como é que está o rei dos judeus. Não é tu que destrói os templos em 3 dias e depois os reedificas? Por que não salva-te a ti mesmo?
Você não salvou os outros? Então por que você não salva a si mesmo? Desce da cruz, então vamos crer que você é o Filho de Deus. Naquele momento da crucificação, além da dor, além do escárnio, ele estava sendo motivo de chacota. Eles pegaram as suas vestes e rasgaram e tiraram sorte, dividiram. Ele dizia, confiou em Deus, então que Deus venha livrá-lo agora. Mesmo depois de ele ter clamado, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns diziam, deixa ele, quem sabe Elias vem salvá-lo. Jesus crucificado, ali, como motivo de chacota, de blasfêmia, a palavra do Senhor diz que os que passavam por ali, meneavam a cabeça e blasfemavam contra ele. Dizia, nossa, trabalhou, correu, morreu na praia. Dizia ser a vida, dizia ser a luz, e agora, o que nós vemos é somente morte, a morte cobriu Jesus. Jesus curou, libertou, ressuscitou o morto, transformou água em vinho, deu vista aos cegos, aos coxos, fez andar. Mas ele foi crucificado, negado e reprovado pelos seus, por aquele povo que o esperava. O mesmo povo, o povo da promessa, que esperava Jesus, quando ele veio, esse povo não o reconheceu. Jesus está aqui nessa noite. Jesus está na igreja do Senhor. E como nós temos recebido? Será que nós temos reconhecido Ele nas nossas vidas? Será que tem um espaço na nossa agenda para Jesus? Jesus não é aquele que só fica, vou preparar uma cadeirinha aqui para Jesus sentar. Não é sobre isso que estou falando. Pintar a cruz de Cristo lá, desenhar e falar do dia da Páscoa, é lá na escolinha. Você que já tem 11 anos, quem saiu da escolinha recentemente? Cadê os meninos? Os meninos não vieram hoje, mas a Manu já saiu da escolinha faz tempo. Então é a hora dessas crianças que saíram da escolinha, não é hora de pintar a historinha de Jesus. Estou falando de uma história que modificou o tempo, a história que modificou a eternidade. Eu não estou falando de um Cristo desenhado no papelzinho. É muito importante isso, as nossas crianças têm aprendido sobre o Cristo, têm trazido lição para casa e tem sido uma bênção, elas têm crescido no conhecimento do Senhor. É na linguagem delas, agora eu estou falando com adultos. Tire as crianças da sala. Vamos reconhecer quem é esse Cristo na nossa vida, ou vamos continuar brincando de escolinha? Não quer dizer, aí você pode me rebater dizendo assim, Jesus disse, deixa vir as minhas pequeninos, ninguém entra no céu se não for como uma criança. Está certo, como uma criança, como a pureza de uma criança, a santidade de uma criança. Mas Paulo fala para a igreja do Senhor, há muito eu queria te dar um alimento mais forte, mas vocês continuam ainda imaturos e ficam comendo papinha por aí. O que Deus espera de nós é que cresçamos e amadureçamos, cresçamos na palavra dEle, começamos a nos alimentar de um alimento mais forte. Hoje o maná do céu desceu aqui forte, reforçado, e você vai sair daqui substanciado em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então, Jesus ali crucificado, Jesus ali sendo motivo de chacota, blasfemado, até mesmo aqueles que eram ditos como legalistas, conheciam a lei, conheciam as profecias, e não reconheceram Jesus naquele momento. João capítulo 20, versículo 30 e 31, diz assim, que Jesus fez muitos milagres com seus discípulos, mas se fosse escrever todos eles ali naquele livro não caberia, mas alguns milagres foram escritos naquele livro para provar, para mostrar que Ele é o Cristo, o Messias. Ele curou o enfermo, Ele ressuscitou o morto, Ele libertou os cativos, expulsou demônios. Tudo isso era para se apresentar diante de um povo que conhecia a profecia. Era para que todos conhecessem que Ele era o Cristo, Filho do Deus vivo, que Ele era o Messias, o prometido, mas mesmo assim, não o reconheceram. Precisaria ainda mais uma profecia se cumprir, para que todos pudessem acreditar que Ele fosse o Filho de Deus.
Certa vez, Jesus reuniu seus discípulos e perguntou: quem dizem que eu sou? Quem sabe ali, Jesus estava já pensando no objetivo da sua missão. Quando Jesus veio praticar a sua missão, fazer a sua missão, ele pensou: eu preciso mostrar para o mundo que eu sou o Filho de Deus, que eu sou o Messias prometido e que eu vou salvar a humanidade. Então Jesus, como todo bom estadista, planejador, ele estava ali, reuniu os discípulos e fez uma avaliação do seu ministério. Ele estava pensando: eu sei que eu tenho que chegar até a cruz, mas antes de eu chegar lá, vamos fazer um balanço, uma avaliação. Como está sendo o meu ministério? O que eles dizem que eu sou? Será que eles já sabem que eu sou Cristo? Será que eles já sabem que eu sou o Messias? Os discípulos responderam: não, eles dizem que você é um dos profetas, é Elias ou Jeremias. E Pedro, naquela hora, tomado pelo Espírito Santo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus disse: é isso aí, isso que eu quero que agora eu vi que você sabe, Pedro, agora eu quero que toda a humanidade creia em mim. E ele continuou o seu ministério, chegando aqui na cruz. Aqueles que eram detentores da palavra, detentores da lei, não reconheceram ele como Cristo. As suas obras, a cruz, a ressurreição, foram provas suficientes para mostrar quem era Jesus. Hoje nós temos o privilégio de conhecer toda a história. Hoje nós temos o privilégio de ver um Cristo ressuscitado. Talvez aquele povo, por receber uma palavra daquelas, dura, eles viam Cristo morto ali, crucificado, e eles diziam: como que esse pode ser o Cristo? Ele está morto. Mas faltava se cumprir ainda a palavra do Senhor na vida deles. E hoje nós temos o privilégio de ver toda a história já se cumprindo e saber que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então nós temos menos desculpas para negá-lo do que aquele povo daquele tempo. Eu queria pedir para a mesa de som ali, o pessoal do slide, postar um vídeo. Eu trouxe um vídeo aqui para vocês, para falar um pouquinho desse tempo aqui. Como eu disse, tire as crianças da sala. Isso aqui é comida forte. É só para quem resiste. É só para quem é crente de verdade. Pode pôr para mim aí o vídeo e apagar as luzes? São 12 minutos. Você pode dizer: é longo, mas faz parte dessa... Você vai entender o porquê que nós vamos assistir esse vídeo. Fique atento, irmãos, não perca a concentração. A crucificação de Jesus foi a morte de Jesus, como eu disse, é um dos eventos que não pode sair das nossas pregações. E tudo muda a partir da morte dele. Nós vamos, se der certo o vídeo, nós vamos entender por que tudo muda. E qual foi o nível que Jesus, se propôs a sofrer por mim e por você.
É só expandir o vídeo que aí toma a tela toda. E o áudio tá saindo? O evangelista que relata o fato. Eu sou... Preste atenção, irmãos, nesse vídeo. Um cirurgião e dou aulas há algum tempo. E por 13 anos vivi em companhia de cadáveres e durante a minha carreira estudei anatomia a fundo. Posso, portanto, escrever sem presunção a respeito de morte como aquela. Jesus entrou em agonia no Getsemane e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. O único evangelista que relata o fato é um médico, Lucas, e o faz com a precisão de um clínico. O suar sangue ou hematidrose é um fenômeno raríssimo. É produzido em condições excepcionais. E para provocá-lo é necessário uma fraqueza física, acompanhada de um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção, por um grande medo. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens devem ter esmagado Jesus. Tal tensão extrema produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sob as glândulas sudoríparas, e o sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele, escorrendo então por todo o corpo até a terra. O corpo dele inteiro havia se tornado negro, porque ele havia suado sangue. Só para os irmãos entenderem qual é o estado de espírito que leva alguém a suar sangue. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens devem ter esmagado Jesus. Conhecemos a farsa do processo preparado pelos líderes religiosos, o envio de Jesus a Pilatos e o desempate entre Herodes e Pilatos. Pilatos teve que ceder e então ordenou a flagelação, o chicoteamento de Jesus. Os soldados despojam Jesus, tiram a roupa de Jesus e o prendem pelo pulso a uma coluna do pátio. A flagelação se efetua com tiras de couro múltiplas, sobre as quais são fixadas bolinhas de chumbo e pequenos ossos. Os carrascos devem ter sido 2, um de cada lado e de diferente estatura, e golpeiam com chibatadas a pele já alterada por milhões de microscópicas hemorragias do suor de sangue. A pele se dilacera e se rompe, o sangue espirra. A cada golpe Jesus reage em um sobressalto de dor. As forças se esvaem, um suor frio lhe impregna a fronte, a cabeça gira em uma vertigem de náusea, calafrios lhe correm ao longo das costas. Se não estivesse preso no alto pelos pulsos, cairia em uma poça de sangue. Depois o escárnio da coroação, com longos espinhos mais duros que os de acácia. Os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e o aplicam sobre a cabeça de Jesus. Os espinhos penetram no couro cabeludo, fazendo-o sangrar, e os cirurgiões sabem o quanto sangra o couro cabeludo. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à multidão feroz, o entrega para ser crucificado. Colocam sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da cruz, que pesa uns 50 quilos. A estaca vertical já está plantada sobre o Calvário. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas de terreno irregular, cheia de pedregulhos. Os soldados o puxam com as cordas. O percurso é de cerca de 600 metros. Jesus, fatigado, arrasta um pé após o outro, frequentemente cai sobre os joelhos e os seus ombros estão cobertos de chagas, de ferimentos. Quando ele cai por terra, a viga lhe escapa, escorrega e lhe esfola o dorso. Sobre o Calvário tem início a crucificação.
Os carrascos despojam o condenado, tiram a roupa do condenado, mas a sua túnica está colada nas chagas, nos ferimentos, e tirá-la produz dor atroz. Quem já tirou uma atadura de gaze de uma grande ferida percebe do que se trata. Cada fio do tecido adere, cola a carne viva, e ao levarem a túnica se laceram as terminações nervosas, postas em descoberto pelas chagas. Os carrascos dão um puxão violento, e há um risco de toda aquela dor provocar uma síncope. Mas ainda não é o fim. O sangue volta a escorrer. Jesus é deitado de costas. As suas chagas se incrustam de pequenos elementos. Depositam-no sobre o braço horizontal da cruz. Os algozes tomam as medidas. Com uma broca é feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Os carrascos pegam um longo prego pontudo e quadrado, apoiam-no sobre o pulso de Jesus e com um golpe certeiro de martelo o plantam e o rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente. O nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado: uma dor lancinante, agudíssima, que se difundiu pelos dedos e espalhou-se pelos ombros, atingindo o cérebro. A dor mais insuportável que um homem pode provar, ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos, que provoca uma síncope e faz perder a consciência. Mas em Jesus não. O nervo é destruído só em parte, e a lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. E quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente como uma corda de violino esticada, e a cada solavanco, a cada movimento, vibrará despertando dores dilacerantes. Elevam a Jesus. Os ombros da vítima esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera. As pontas cortantes da grande coroa de espinhos penetram o crânio. A cabeça de Jesus inclina-se para a frente, uma vez que o diâmetro da coroa o impede de apoiar-se na madeira. Cada vez que o mártir levanta a cabeça, recomeçam pontadas agudas de dor. Pregam-lhe os pés. Ao meio-dia, Jesus tem sede. Não bebeu desde a tarde anterior e estava desidratado pela perda de tanto sangue. Seu corpo é uma máscara de sangue. A boca está semiaberta e o lábio inferior começa a pender. A garganta seca lhe queima, mas ele não pode engolir. Tem sede. Um soldado lhe estende sobre a ponta de uma vara uma esponja com bebida ácida de uso entre os militares. Tudo aquilo é uma tortura atroz. De repente, um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem em uma contração que vai se acentuando, os bíceps esticados e levantados, os dedos se curvando. É como acontece a alguém ferido de tétano, a isto que os médicos chamam de tetania. Quando os sintomas se generalizam, os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis. Em seguida, os músculos entre as costelas, depois os do pescoço e finalmente os músculos respiratórios se enrijecem. A respiração se faz pouco a pouco mais curta. O ar entra, mas não consegue mais sair. Jesus respira com o ápice dos pulmões. Tem sede de ar como um asmático em plena crise. Seu rosto pálido pouco a pouco se torna vermelho, depois se transforma num violeta purpúreo.
Jesus é envolvido pela asfixia. Seus pulmões cheios de ar não podem mais esvaziar-se. A fronte está impregnada de suor, os olhos saem fora de órbita. Mas de repente algo acontece. De repente algo acontece. Lentamente, com um esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre o prego dos pés. Ele esforça-se a pequenos golpes, se eleva, aliviando a tração dos braços. Os músculos do tórax se distendem, a respiração torna-se mais ampla e profunda, os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a palidez inicial. Mas por quê? Por que este esforço? Por quê? Porque Jesus quer bradar: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E logo em seguida o corpo de Jesus começa a afrouxar-se de novo e a asfixia recomeça. Foram transmitidas 7 frases pronunciadas por ele na cruz, e cada vez que quer falar ele deverá elevar-se, tendo como apoio o prego dos pés. Inimaginável. Atraídas pelo sangue que ainda escorre e pelo coagulado, enxames de moscas unem ao redor do seu corpo, mas ele não pode enxotá-las. Pouco depois o céu escurece, o sol se esconde, de repente a temperatura diminui, logo serão 3 da tarde, e depois de uma tortura que dura horas e horas, todas as suas dores, toda a sua sede, todas as cãibras, toda a asfixia, todo o latejar dos nervos medianos lhe arrancam um lamento: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus grita: está consumado. E em seguida, num grande brado, diz: Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. Nós colocamos esse vídeo não para emocionar a igreja, mas para deixar claro a mensagem. Nós que trabalhamos com comunicação, com ensino, nós sabemos que as multilinguagens, elas fixam mais o conhecimento. Então, não fica só nas minhas palavras, mas fica no visual, na audição. E, com certeza, a narração da morte de Jesus por um médico que conhece o corpo humano ficaria mais evidente do que somente eu falasse. O que nós vimos aqui é o que está em Isaías 53, nós já estamos indo para o final. Isaías 53. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Depois de um vídeo como esse, essas palavras ganham vida, elas saltam aos nossos olhos. Versículo 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado,
mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e da sua linguagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do seu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como da sua parte, e como os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos. Pelos transgressores intercedeu. Aleluia. Esse é o nosso Jesus. Quem é Jesus para você? Eu comecei com a pergunta, quem é Jesus? E termino, quem é Jesus para você? Depois que Jesus deu o último suspiro, disse, está consumado. Depois que ele entregou o seu espírito, a terra tremeu, a luz fugiu da terra. Então todos reconheceram que ali ele era o Filho de Deus. O centurião que estava guardando ele ali na cruz disse, ele é o Filho de Deus. Lucas capítulo 23 diz que todo o povo que acompanhava a crucificação, depois que escureceu, depois que começou a tremer, eles saíram daquele lugar, batendo no peito em forma de arrependimento, dizendo, nós crucificamos o Filho de Deus. Quem é Jesus para você? Fique em pé no seu lugar. Vamos orar ao Senhor. A pergunta que ecoa é, quem é Jesus? Senhor Jesus, nós reconhecemos que Tu és o Filho de Deus, Tu és o Cristo, o Messias. A palavra Cristo significa o prometido, o Messias, o enviado. Nenhum homem em sã consciência morreria por outro homem, ainda que esse homem seja bom. Aí imagina morrer pelos seus inimigos. Cristo, Ele se entregou naquela cruz, como ovelha indo para o matadouro, como um cordeiro mudo, não falou nada, porque Ele vislumbrava lá no final o fruto do seu penoso trabalho. Você que está aqui nessa noite, você é o fruto do penoso trabalho de Jesus. Jesus entregou a sua vida. Primeiro, Ele se esvaziou lá no céu. Ele deixou de ser Deus lá. Na verdade, não deixou de ser Deus, mas Ele se esvaziou da sua glória. Ele tomou a forma de carne, de homem, e padeceu até a morte de cruz. Por que tudo isso? Por que tanto sacrifício? Por amor de mim, por amor de você. Você é o fruto do penoso trabalho dele. Ele fez tudo isso por mim e por você. E nessa noite Ele espera que você o reconheça como Filho de Deus, como seu Senhor, único e suficiente Salvador. A morte de Jesus foi um fato histórico que movimentou a terra e os céus. Hoje o nosso calendário, ele é marcado antes e depois de Cristo. O céu hoje é dividido antes e depois de Cristo. Antes, o sacerdote ia, pode continuar a dedilhar, irmão. Antes, o sacerdote entrava diante de Deus apenas uma vez por ano, e o povo pecava o ano inteiro, e esperava que chegasse naquele dia. O sacerdote tinha que se purificar, tinha que se lavar, tinha que se preparar, e tinha que sacrificar um animal,
um sacrifício incompleto, porque no outro ano ele tinha que sacrificar de novo, para pedir perdão dos seus pecados. Naquela noite, naquela tarde que Jesus morreu na cruz, ele foi o sacrifício perfeito de Jesus, de Cristo, sacrifício perfeito de Deus. E a partir daquele momento rasgou-se o véu de cima a baixo, e hoje você não precisa mais esperar um sacerdote, esperar um ano, sacrificar uma rolinha, um cordeiro. Não, porque o Cordeiro de Deus foi sacrificado e foi suficiente para apagar e perdoar todos os pecados da humanidade, o meu e o seu pecado. E nessa noite, se você confessa Jesus como suficiente Salvador, único e suficiente Salvador, você vai levantar sua mão e eu vou orar com você. Você vai entregar a sua vida para Jesus, dizer: eu entrego a minha vida para Ele, eu entrego a minha vida para o Senhor Jesus. Oh Deus, até hoje, ó Pai, eu vivi uma vida de acordo com a minha mentalidade, de acordo com as minhas vontades, de acordo com o que dá na teia, mas agora eu quero viver uma vida que agrada o Senhor. Agora eu quero viver uma vida de acordo com a Tua Palavra. Eu quero viver uma vida de acordo com o exemplo de Cristo, que não se achou nele culpa nenhuma. Levanta sua mão, nós vamos orar. Enquanto o louvor canta o cântico, eu quero orar com você. Ah, mas eu vou cantar e você vai orar? Sim, você vai cantar e eu vou orar. Vamos fazer mistureira aqui. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada mão levantada aqui, Deus, que entendeu nessa noite, Pai, que entendeu nessa noite que há um único e suficiente Salvador, que somente há um mediador entre os Deus e os homens, que há só um caminho, que é Jesus, para chegar em Deus. Eu oro por essa pessoa aqui nessa noite que levantou sua mão e entendeu que precisa de uma mudança de vida, que precisa entregar sua vida para Jesus, que entendeu a salvação, que entendeu o ministério de Cristo. Eu oro por ele, ó Pai, que o Senhor o alcance nessa noite, que o Senhor o abrace nessa noite. Reconheça-o nessa noite como Senhor e Salvador. Receba o abraço do Senhor aí no seu lugar. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. E ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa e o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa e o lugar de honra. Ele entrou. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele está aqui. Ele nos observa e sabe que o esperamos. E ao bater o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Receba o Senhor Jesus no teu coração. Receba o Senhor Jesus na tua casa. Coloca Ele no lugar de honra. Queimam de amor, queimam de amor. E a partir do pão, incendeia os corações, Espírito Santo de Deus. Incendeia os corações aqui nessa noite. Reconhecemos quem Tu és. Siga o som.
ao som da tua voz. Os nossos corações queimam de amor. Incendeia esse coração, Senhor. Incendeia esse coração, Senhor. Incendeia esse coração, Senhor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Senhor Jesus, Senhor Jesus quer assumir o lugar dele na tua vida, o lugar de Senhor e Salvador da tua vida. Ele não é apenas um amuleto, ele não é apenas um nome poderoso o qual você chama e clama nos momentos de dificuldade, não. Ele é o Senhor da tua vida e Ele espera uma entrega total para Ele, uma entrega do teu coração, uma liberdade, que Ele possa agir no teu coração. É muito diferente dizer: Jesus, o Senhor é o Senhor da minha vida, mas quem toma as decisões sou eu. Isso não é dar o senhorio para o Senhor Jesus. Eu sei que é difícil, mas nada é tão difícil quanto o trabalho que Ele teve naquela cruz. Então a minha oração é que nessa noite nós possamos colocar Ele como o Senhor das nossas vidas. Levante sua mão, nós vamos orar e encerrar o culto. Muito o Senhor tem para fazer na tua vida, muito o Senhor tem para fazer na tua vida. Abre o seu coração, deixa Ele agir em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos pela tua palavra, Deus. Eu sei que o que o Senhor começou na vida desses irmãos aqui nessa noite vai continuar. A transformação de vida não acontece de uma hora para outra, é no caminhar, é no caminho. É como aqueles discípulos no caminho de Emaús, eles estavam ouvindo a palavra, e de repente os olhos se abriram. Que o Senhor possa abrir os olhos dos meus irmãos, ó Pai, nesses dias. Que eles possam te reconhecer na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no dia a dia. Em nome de Jesus, toma o teu lugar de honra, ó Pai, na tua igreja, na minha casa, no meu coração, na minha vida. Em nome de Jesus, continue, ó Pai, o teu mover, a tua transformação na vida dos meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus esteja conosco, e as consolações do Espírito estejam conosco todos os dias, desde agora até a consumação dos séculos, até aquele dia em que nós veremos o Senhor face a face. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Último recadinho. Você sentiu no coração e gostaria de uma oração específica? Eu vou estar aqui aguardando você. Eu sei que tem pessoas aqui que querem essa oração, que querem conversar, que querem entregar a sua vida para Jesus. Eu estou aqui, vou te esperar aqui na frente. E os demais que já entregaram suas vidas, tem um hambúrguer quentinho ali para você na saída, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.